meditação de hoje com o tema Companheiros de Lutas. Talvez você já tenha sido elogiado por algumas ou até mesmo muitas e muitas pessoas. Talvez alguma vez você tenha se deparado com uma grande plateia em que você estava no meio desta plateia. E alguém, quem sabe, como orador ou palestrante, de repente, em meio à multidão, resolve do nada citar um nome. E é interessante que eu gostaria de chamar a atenção, talvez você não tenha passado por essa experiência, mas talvez alguns que estejam ouvindo esta meditação nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, em qualquer momento que você esteja nos ouvindo, alguém tenha em meio a esta plateia, diante de todas essas pessoas pela qual você não esperava, alguém chama você pelo nome. E de repente, alguns que te conhecem, e quem sabe uma boa maioria daquela plateia, começa agora a direcionar o olhar para você, entendendo que o nome ali citado por uma pessoa de referência, por uma pessoa respeitosa, tem sido o seu nome como destaque em meio a todas as outras pessoas. Você já se parou algumas vezes? Você já pensou algumas vezes? Quantas e quantas vezes Jesus tem convidado você? Jesus tem chamado o seu nome em meio a grande plateia e multidão, mas quem sabe talvez os afazeres do seu dia a dia, a sua rotina, as coisas que lhe prendem a este mundo, talvez tenha colocado você em uma posição da qual você não tenha conseguido discernir ou ouvir o chamado de Deus. Filipenses no capítulo 2, no versículo 25, a palavra de Deus diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta. Epafro, quem? Você diz. Pergunte ao apóstolo Paulo. Ele lhe dará a pronúncia correta. Também lhe dará uma referência do caráter desta pessoa, a qual ele chama de Epafrodito. A descrição que Paulo faz deste homem, com o nome de 5 sílabas, é uma expressão calorosa. E não se conquista elogios assim, aparecendo de vez em quando no encontro de jovens, nas reuniões, nos cultos de sábado, domingo, quarta-feira ou qualquer dia da semana. E até mesmo, quem sabe, nos piqueniques realizados pela igreja, nas caminhadas realizadas pelo clube da igreja. Esses são cumprimentos obtidos ao longo de muitos e muitos anos, de muitas e muitas lágrimas. O maior elogio de Paulo a Epafrodito, contudo, foi expresso nessas palavras: ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Pude então apontar que Paulo que sabia o que significava quase morrer por uma causa, Paulo que sabia quase o que era morrer por um propósito, não subestimava o sacrifício. Após agora descrever, após também agora escrever a frase, Paulo agora tem trazido para mim e para você algo que precisamos refletir e parar para pensar em alguns chamados que são muitas vezes direcionados a mim, a você, mas que por causa da nossa desobediência, por causa da nossa insistência em sorrir para o pecado e não darmos ouvido à voz de Deus, muitas vezes nos tornamos pessoas surdas. Após escrever a frase, deve ter se recostado na parede da prisão e sorrido ao pensar em seu velho
amigo em seu velho companheiro de estrada, Epafrodito. A única coisa maior que seu nome era sua dedicação. Pois ao longo dos séculos, Epafrodito sempre esteve ao lado como companheiro e amigo constante do apóstolo Paulo. Ao longo também dos séculos, sempre houve servos menos conhecidos trabalhando ao lado de evangelistas carismáticos como o apóstolo Paulo. No entanto, foram homens igualmente dedicados à obra do Senhor com o mesmo amor e afinco e dedicação naquilo que fazia. Nem todos nós somos desta maneira. Nem todos nós somos chamados a ministrar como Paulo e também como Epafrodito. Mas todos podemos seguir o exemplo de dedicação que este homem teve em sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, desenvolve dentro de mim amor e dedicação profundo por tua obra, que eu possa exercer com alegria e disposição os dons que me deste para edificar tua igreja e ser cooperador e companheiro de lutas de meus irmãos em Cristo. Pois tudo isso nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.